Se não me engano, a Gemini foi até a Gemini 10, tá? No programa Gemini já tinham pessoas ali muito importantes, entre elas Buzz Aldrin, Michael Collins, Jim Lowell, todos caras que nós vamos falar deles durante o programa Apollo, tá? Todos eles já estavam no programa Gemini. Muitas coisas interessantíssimas aconteceram no programa Gemini. Então a primeira coisa era levar 2 pessoas na órbita da Terra. A segunda coisa muito importante era fazer uma manobra chamada de rendezvous e de acoplamento. O que é o rendezvous? Rendezvous é o seguinte, eles mandavam um foguete com uma nave chamada Agena e depois mandavam os astronautas em outra nave. Esses astronautas tinham que manobrar a nave, porque isso no espaço é muito difícil de fazer. Quem joga Kerbal Space Program sabe disso. Acoplar uma nave na órbita da Terra não é fácil. Por quê? Você pensa que você está lá no espaço e você vai acelerar a nave e ela vai retinho para acoplar. Não, se você acelerar a nave, ela começa a subir. E dependendo do que ela sobe, você vai embora. Então você tem que ir controlando para acoplar. Então você faz uma manobra que a gente chama de rendezvous, que é de aproximação. E aí vem a primeira coisa muito, muito legal do programa Apollo e principalmente da missão Apollo 11. Um cidadão chamado Buzz Aldrin, o Buzz, a tese de doutorado dele, o Buzz, ele era um dos únicos ali que chegou a ter doutorado. A tese de doutorado do Buzz, ela foi sobre o rendezvous, sobre essa manobra de acoplamento, de aproximação. E uma outra coisa muito legal do Buzz, um dos objetivos do programa Gemini era fazer a caminhada espacial, o EVA que eu falei para vocês, a atividade extraveicular. O Alexei Leonov, lá na União Soviética, ele fez por fazer. Daqui a pouco eu comento um pouco sobre essa galera aí que ia para o espaço nessa época. Ele fez por fazer, tanto que ele teve problema, a roupa começou a inflar, inchar e tudo, não sei o quê, mas ele fez. O Buzz falou o seguinte, que um americano antes, o Ed White, não, o Ed White tinha morrido, depois eu pego o nome dele para vocês. Ele tinha tentado sair da nave e não conseguiu. O Buzz falou assim, quer saber, galera? Nós vamos fazer um negócio com metodologia científica. Com metodologia científica. Olha o que o Buzz fez. O Buzz Aldrin foi o primeiro astronauta a colocar como fase de treinamento os astronautas numa piscina. E ele treinou numa piscina. E ele treinou sair da cápsula numa piscina. E ele treinou aquilo ali como se fosse passos de balé. Por quê? Porque você vai sair amarrado, né? Você tem um cordão umbilical que te liga na nave. Beleza? Dependendo do jeito que você sai, aquele cordão, igual um bebê, tá? Igual um bebê quando vai nascer. Aquele cordão podia enrolar na pessoa. Então, ele bolou... Olha que o Buzz é um cara sensacional. Ele bolou os passos que ele tinha que fazer para sair da nave e não se enrolar com aquilo lá. E ele treinou dentro de uma piscina. E ele, então, conseguiu fazer a caminhada espacial, o Buzz Aldrin, graças a isso. Então, o Buzz... ele era, anote aí, tá? O Buzz, ele era um cara extremamente inteligente, muito inteligente. Não é à toa que ele foi escolhido na Apollo 11. Não é à toa que ele foi, porque ele era um crânio mesmo. E ele tinha a tese de doutorado dele sobre o rendezvous e ele bolou toda a metodologia de treinamento para fazer isso. Então, o programa Gemini também foi um grande sucesso. Teve problemas? Teve. Por exemplo, o nosso querido Gemini 8. Quem que estava na Gemini 8? Ninguém mais, ninguém menos do que 2 caras espetaculares. Neil Armstrong, né? Neil Armstrong estava na Gemini 8 e o Jim Lowell também, né? O Jim Lowell, para quem não sabe, é o da Apollo 13. Quando a nave do Armstrong acoplou com o veículo Agena, ela começou a girar. Deu um problema, ela começou a girar. Quem já viu o filme O Primeiro Homem tem essa cena lá muito bem retratada. O Jim Lowell, ele desmaia e o Armstrong consegue controlar a nave com a frieza dele.
Por que, que o Armstrong foi escolhido para ir na Apollo 11? Não foi à toa também. Ele era tido como um cara extremamente frio. Ele não entrava em desespero em situação nenhuma. Em situação nenhuma, tá? Então, ele conseguiu controlar a nave e voltou. Pousou no lugar errado, pousou com pouco combustível e tudo. E depois lá na frente na Apollo eu falo mais os problemas que aconteceram. Mas o programa Gemini deu tudo certo. Então, nesse período, o que a NASA já conseguia fazer? Ela já conseguia levar o ser humano para o espaço, fazer o ser humano orbitar a Terra, fazer atividade extraveicular e fazer acoplamento na órbita da Terra. Beleza? Muito bem. Quando acaba o programa Gemini, entra a terceira grande etapa da ida para a Lua. Lembrando que tudo isso foi um plano gigantesco, um plano que começou ali em 1961 com o John Kennedy. Ele bolou esse planejamento. O planejamento era Mercury, Gemini e depois Apollo. O objetivo da Apollo qual era? Era pisar o homem na Lua. Esse era o objetivo.